Olá, hoje no primeiro congresso do Grupo Central de Saúde Funcional Integrativa, a gente vai estar recebendo no podcast, com muita honra, o Dr. Matheus Drummond. Dr. Matheus, muito obrigada, tá, por ter aceitado esse convite. Eu gostaria que o doutor se apresentasse, falasse um pouquinho, né, sobre você, por gentileza. Tá certo. Eu que agradeço todo o Grupo Central pelo convite de estar nesse evento fantástico, maravilhoso, que é o primeiro congresso. E todos da Central Pharma, né, Nutrition e Injetáveis. Bom, meu nome é Matheus Drummond, eu sou médico, funcional integrativo, com especialização em cirurgia geral e nutrologia. E desde 2014 atuando na prática funcional integrativa, tratando os pacientes de forma holística, cuidando da saúde, com uma visão preventiva e atuando com todos os suplementos disponíveis que a gente tem no mercado para tratar o paciente de forma integral. É esse o meu objetivo, colocar o paciente em primeiro lugar e, através de toda a tecnologia que a gente tem disponível hoje, auxiliar no seu processo, né, de melhoria da saúde e de prevenção de doenças. Obrigada, doutor. O doutor vai ser um dos nossos palestrantes, tá? Vai falar sobre a suplementação na cognição, tá? Daqui a pouco. Daqui a pouquinho, né, doutor? E a gente vamos fazer algumas perguntinhas pro doutor. A gente vai focar no brain fog, que é a névoa mental, né, doutor? Exato. Eu gostaria de fazer algumas perguntinhas e o doutor esclarecer pra gente, Claro, por com o maior gentileza, prazer. tá? Estou aqui para isso. A névoa mental, que é o brain fog, está cada vez mais comum, né? Sim. O que a gente pode dizer? Pode ser causado pelo estilo de vida, os fatores externos, né? Tela, estresse, a falta de sono ou até mesmo a privação do sono. Fala um pouquinho pra gente, por favor. Muito bem, você citou aí alguns dos fatores de risco ou causas dessa queixa tão frequente no consultório, e dando um spoiler para daqui a pouco a aula que eu vou apresentar. Depois de fadiga, de sobrepeso, alterações hormonais, climatério e menopausa, essa perda cognitiva, falta de memória em lapsos, né, em pontuais, tal como o nome diz em inglês, brain fog, que significa, na tradução literal, uma névoa mental ou um pensamento com uma neblina, né, esfumaçado. Isso, na verdade, você perde clareza e foco no seu raciocínio. É como se a gente tivesse aqui, eu aqui me preparado para falar com você e as palavras não vêm no momento certo, a gente se perde no meio do caminho. Isso é muito frequente hoje na prática clínica. Por quê? Estilo de vida. Vivemos hoje num mundo extremamente estressado, uma cobrança enorme, né, para a gente cumprir metas, produtividade, associado a noites de sono mal dormidas, a um estresse prolongado. Uso de telas, você bem citou, né? As pessoas estão viciadas na tela, é o mal atual, inclusive das crianças, que ficam na tela até mais tarde, e a presença ali do estímulo luminoso depois de 8h30, 9 horas da noite, prejudica um sono restaurador, que é fundamental para a gente estabelecer memória. Tudo que você aprende durante o dia é fixado à noite, quando você dorme bem. Então isso também precisa estar bem corrigido para a gente evitar esses processos. E mais, existem fatores próprios para o acometimento do brain fog, que é uma neuroinflamação, um estresse oxidativo cerebral. No mundo atual, principalmente agora pós-pandêmico, a gente vê muito essa queixa por conta da síndrome pós-spike, tanto pós-doença Covid quanto pós-vacina para a própria doença. Então é uma queixa frequente, real, atual, que precisa ser acolhida e tratada. Esses pacientes não podem ir embora do consultório somente com prescrição de um antidepressivo. Eles precisam ser acolhidos e ter o tratamento adequado. Ah, excelente, doutor, obrigada. E dentro das estratégias médicas, né? Para reverter ou até mesmo para reduzir brain fog. Ou prevenir, é possível também. Isso, prevenir. A gente tem o nosso nutracêutico exclusivo da Pharma, que é o Lecibrain, riquíssimo em fosfolipídios, EPA e DHA, né? Sim. Fala pra gente um pouquinho sobre o Lecibrain, se ele pode ser um aliado na melhora, na prevenção, no perfil desses pacientes. Olha, é uma novidade, né? Tanto que eu vou contar um pouco da minha experiência. Eu conheci o Lecibrain ali no final do ano de 2024. E é revolucionário, sim, ele é transformador, porque para mim, não que eu sofra de brain fog, mas eu estava num cansaço mental muito grande no final de um ano de trabalho, e quando eu comecei a usar, depois que você me enviou, na terceira dose eu já senti uma diferença. E aí fui estudar a respeito desse composto, tá? Ele tem esses fosfolípides, né, de origem marinha, todos eles são percussores de neurotransmissores, fosfatidilcolina, fosfatidilserina, fosfatidiletolamina,
e mais um grande ativo que é a fração DHA do ômega 3, que são nutrientes específicos para o cérebro, para manter uma plasticidade cerebral, uma boa condução de membrana, restaurando a função cognitiva. E a gente pode usar de forma preventiva também, desde que todos esses ativos que a gente está falando, que são úteis, eles precisam ser associados a mudança de estilo de vida. Sim. Tem que corrigir a dieta, tem que corrigir a neuroinflamação, tem que estimular a atividade física, tem que cuidar do estresse, tem que fazer o gerenciamento do estresse, não só com ativos, mas também com mudança de comportamento. E tem que cuidar do sono. Quando a gente consegue associar isso e vem um ativo poderoso como o Lecibrem que vocês trouxeram, a gente sim consegue prevenir, reverter e evitar que essa queixa frequente, incapacitante, que traz um impacto muito grande, ela seja revertida, tá? Imagina você que agora se preparou para esse evento, para essa conversa, você começar a perder-se no pensamento. Olha o impacto negativo que isso vai trazer, tanto só para o seu trabalho, mas para a sua autoestima. Então é necessário a gente usar sim ativos e comportamentos que evitem essa situação. Obrigada, doutor. Na prática clínica, eu ia até te perguntar um case de sucesso com o uso do Lecibrem, mas eu acho que o doutor já é um case de sucesso, né? Sim, é um caso inicial, sim, né? Mas eu já sim. tenho hoje, né, pacientes, por exemplo, crianças autistas que usam o Lecibrem na forma de gomas ou de suspensão, que estão tendo bons resultados, tá? E quando a gente utiliza ele até combinados, né, através de fórmulas manipuladas de forma personalizada, a gente tem sucesso. Eu te falo sem nenhum viés de interesse. Logo depois que eu tomei as primeiras doses e que eu mandei formular com enzima Q10, com carnitina, eu percebi ali uma restauração do meu potencial cognitivo no momento que eu já estava cansado. Então é possível sim a gente ter resultados muito positivos se souber aplicar com individualidade. Ótimo, doutor. E a gente sabe também que o brain fog, essa névoa mental, ela é mais comum em pacientes idosos, né? Mas o doutor já até falou sobre estilo de vida, né? Má alimentação e vamos falar a injeção de açúcares, né? Que é complexo. O Lecibrem, ele atua na prevenção e nessas condições, né, a longo prazo? Tá, veja. A gente tem esse conceito de que perda cognitiva com o passar do tempo, com o envelhecimento, é exclusivo de idosos. Tá? Isso acontece com diversas alterações cognitivas comuns que a gente conhece. Demência senil, o próprio mal de Alzheimer, que sim acometem pacientes idosos, tá certo, Ana? Sim. Mas a gente tem visto cada vez mais frequente essa queixa de névoa mental, de perda da capacidade cognitiva do que era antes em pacientes jovens. Sim. Tá? Em estudantes de medicina, até mesmo crianças, né, com falta de foco. Em adultos, né, na idade produtiva, certo? Exatamente em virtude desses fatores de risco, estresse, sono ruim e alimentação ruim. E aí você citou para mim aí o pior antinutriente de todos. E para quem está nos assistindo, preste atenção se você consome isso na sua regularidade, na sua rotina, que é o açúcar, tá? E não é só o açúcar de mesa. É todo aquele carboidrato simples e refinado que depois do processo de digestão se transforma em açúcar rapidamente no seu corpo. Pães, bolos, biscoitos, farináceos em geral, massas, não é para não comer nunca mais, mas na rotina diária, todas as refeições, todos os dias, você está danificando o seu cérebro. O cérebro ele é muito sensível a esse alto consumo de açúcar, que gera neuroinflamação, estresse oxidativo, dano mitocondrial e perda da função cognitiva. Então, não adianta, então só tomar um Lecibrem ou qualquer outro ativo? Não, não é esse o caminho. Eles são suplementos pontuais que vão nos auxiliar muito desde que eu consiga criar um terreno biológico para a suplementação funcionar. Suplemento tão bom como esse o Lecibrem, você tem que tratar ele como uma semente que tem que entrar numa terra muito bem preparada. E essa preparação do terreno é com restrição de açúcar, com diminuição do consumo de carboidrato simples e refinado, tá? Com alto consumo de gordura saudável na dieta, com consumo de proteína batendo a meta proteica diária, com atividade física, com gerenciamento do estresse. Como? Buscando resiliência. A gente tem que aprender a lidar com situações estressantes. O mundo é estressante. Não tem como você falar assim, eu vou viver num mundo que eu não vou ser vítima do estresse. Não existe isso. Mas como que o estresse externo vai te afetar e como que você vai responder a ele? Você vai arrancar os cabelos, pisar no chão, desesperar, perder o seu foco ou não? Eu vou respirar, receber a situação,
trabalhar ela e entregar uma resposta positiva. Então isso é treinamento. Tal como a gente treina músculos, eu tenho que treinar o meu cérebro também para aprender a lidar com isso. Fazendo tudo isso, entra o suplemento. E aí você chega num nível superior de cognição. Certo? Tanto de prevenção quanto de tratamento, para todas as faixas etárias. Obrigada, doutor. Então, para finalizar, tá, gente, nosso podcast, o que o doutor recomenda, né, para quem está lidando com brain fog, para buscar recuperar essa clareza mental, né? Como que seria, né? Como que ele começaria para fazer essa mudança hoje? Tá. Falando para você, profissional da área de saúde, que atende essa queixa no seu consultório. Primeira recomendação. Vai no link da central do Grupo Central e assiste a minha aula de hoje, que vocês vão aprender bastante. Tá legal? E a partir daí, vocês vão ter que estimular o seu paciente a mudar estilo de vida. Como? Aprenda a mudar o seu. Não adianta o médico ou o nutricionista querer ensinar o paciente a comer certo, a se exercitar, a dormir cedo, se ele não faz isso. Eu faço isso, né? Meus pacientes falam, você prega e faz. Eu faço isso no meu dia a dia. Porque eu tive meu insight. Eu, com 29 anos, eu estava acima do peso, estressado, doente, com vários exames alterados, 29 anos. Já pai de família, tá? Tive um problema sério de saúde da minha filha, que foi depois solucionado com a nutrição integrativa, tá? E foi a partir daí que eu tive uma mudança de vida. Vendo os resultados comigo, eu comecei a estimular meus pacientes a fazerem o mesmo e fui estudar a respeito, tá? Então você, profissional de saúde, tem que ser exemplo. Na alimentação saudável, na atividade física, no gerenciamento do estresse, no sono, o básico que funciona. E a partir daí, aprender a usar esses insumos, tanto por via oral, quanto por via injetável, que a gente tem disponível, eu vou falar hoje na aula, para que você possa tratar o seu paciente e acolha o paciente. Muita gente na medicina tradicional, Ana Paula, recebe o paciente lá que fala, eu estou perdendo a memória, eu não estou dormindo bem, eu estou estressado. Qual que é o diagnóstico? Ansiedade e depressão. Toma um antidepressivo e vai para casa. Do que adianta eu dar um remédio, inibidor da recaptação da serotonina de um neurotransmissor, por exemplo, se aquele paciente nem está produzindo serotonina no seu intestino? Seu intestino está permeável, se a saúde dele não está legal, se o cérebro está inflamado. Então a gente precisa corrigir o básico. Talvez eu nem precise da muleta, que é o remédio. Pode ser útil em alguns casos especiais. E a suplementação para ajudar. Então, anotem aí, ó, rapidinho aí um spoiler para vocês. Lecibrain, coenzima Q10, complexo B com metilcobalamina, B12, creatina, magnésio treonato, vitamina D, ácido alfa-lipóico, tudo isso, claro, com fórmulas combinadas, individualizadas para cada paciente, eu vou conseguir sim restabelecer a função cognitiva. E olha o benefício que você vai trazer. Uma mulher, meia idade, chega no consultório, falando, doutor, olha, eu sou empresária, eu tenho filhos, eu tenho marido, eu não estou conseguindo lembrar das coisas que eu tenho que fazer. Olha o impacto que ela tem na vida dela. Sim. Se coloque no lugar dessa pessoa. E você vai dar um antidepressivo para uma mulher dessa? Sem acolher a causa. O que está acontecendo? O estilo de vida dela não está legal. Como que você pode ajudá-la? O que você pode fazer a mais por ela? Entende? Como a gente tem que ter essa sensibilidade de acolher esses pacientes. A medicina integrativa, né? O ser humano num todo, né? É um todo. Isso. Então eu tenho que ver tudo. E associado a essa queixa dela, vão vir outras. Será que ela está acima do peso? Sim. Será que ela está com distúrbio de tireoide? Será que o intestino dela não está funcionando bem? Como que está o cabelo? Está caindo? Está tudo relacionado. Então, quando a gente trata o indivíduo como um todo, através de uma queixa que a trouxe para o consultório, eu melhoro tudo. Sim. E o Grupo Central nos ajuda muito nisso, tá? Porque os componentes que vocês trazem em todas as 3 empresas, eles são de fundamental importância para otimizar a nossa prática clínica no consultório. Vou te falar que facilita muito o nosso trabalho. Ah, que bom. Viu? A gente fica muito feliz, tá? A gente está finalizando o nosso podcast. Eu vou estar presenteando o doutor com o Mediate, né? Que vai ser lançado, está sendo lançado aqui no congresso, no primeiro congresso. Então, doutor, eu vou pedir para você deixar aí o @ da sua rede social, o seu contato. Muito e bem. Acompanha, gente, porque a rede social do doutor
é muito produtiva, é muito conhecimento, tá? E ele vai estar falando do Badiate lá também, tá Muito bom? bem. Muito obrigada, tá, doutor? Eu que Deixa agradeço. aí o seu arroba, o seu contato e muito obrigada mesmo. Para dar conta de tudo, viu, gente? Sou eu quem faço os meus posts, a minha rede social, o meu agendamento, a condução dos meus pacientes. Não tenho equipe, sou eu que atendo todos esses pacientes. Para dar conta disso, eu preciso realmente dessa energia a mais que os ativos da Central que eu uso comigo me ajudam muito, tá? Meu arroba é @dr Matheus Drummond, Matheus sem H, Drummond com um M só e D mudo no final, tá? Lá vocês encontram tudo. Tem link da bio com contato para agendar consulta, para falar comigo. Eu respondo direct, eu respondo comentário. Eu tô sempre ativo lá com vocês, tá legal? Muito obrigado pela oportunidade. Eu agradeço, doutor. Obrigada. Obrigado.